Amores, agora nós vamos iniciar a história, tá bom? Então vocês vão abrir o livro lá de vocês na página 54 e 55. Lembra que no nosso tema passado nós falamos a respeito de patrimônio? Hoje nós iremos falar a respeito de patrimônios africanos, arte e cultura. Então o que acontece? Nós sabemos que os patrimônios são o quê? Bens materiais e imateriais que vão revelar a história de um lugar, né? A história de um lugar específico. E aí hoje, então, nós vamos falar sobre o quê? Esses patrimônios históricos africanos, no caso, né? E aí o que acontece? Lá vai nos mostrar que os pesquisadores, eles fazem o quê? Pesquisas de materiais antigos. E aí o que acontece? Eles foram analisar os vestígios, moradias, pinturas de cavernas e objetos encontrados nessas proximidades dos locais onde esses africanos viviam. Então, do lado aí, bem no início, tem escrito assim, ó, machado de mão de cerca de 80 mil anos atrás encontrados na Tanzânia. Então, olha só o tipo de machado que eles utilizavam para cortar as coisas no passado. E o outro que está do lado é o quê? Altar de bronze do século XIX do Império de Benin, atual Nigéria. Então, eles fazem o que, esses pesquisadores? Eles vão atrás de objetos, de coisas que vão indicar a maneira que esses povos africanos viviam antigamente, né? Pra gente saber o quê? Do que eles faziam, como eles viviam, né? Então, eles fazem essa pesquisa a respeito disso. E olha só, o conjunto de utensílios feitos de madeiras, ossos de animais, de pedra, de ferro, dentre outras coisas, produzidos e utilizados pelo esse povo africano mesmo, é chamado de quê? Cultura material. Não é tudo material? Tudo que a gente pode palpar? Então, chamamos de quê? Cultura material. Tá vendo que são todas peças feitas de quê? De madeira, de osso de animal, de ferro. Então, como é tudo palpável, é a cultura material, tá bom? E olha só, quando existe essa transmissão de conhecimento que é feita de uma geração para outra, por meio do quê? Da tradição oral, ou seja, através da nossa fala. Então, todo o conhecimento que é passado de uma geração para outra é feito através da tradição oral, ou seja, da transmissão daquele conhecimento oralmente falando, ou seja, através da nossa fala. Por exemplo, eles lembram que a gente já falou a respeito disso? Nós vamos entrar até agora a respeito dos griots, que eles sentavam em rodas ali para passar todo o conhecimento que eles sabiam, porque olha só, o que significa griots? Significa contadores de histórias. Lembra que essas histórias, eles fazem essa roda e as pessoas mais velhas, mais antigas nessas tribos africanas, eles vão fazer o quê? Contar essas histórias. Quem conta? Os griots, que eles são chamados de griots. Então, eles sentam nas rodas para fazer o quê? Contar o quê? Histórias que procuram explicar a origem das famílias, acontecimentos cotidianos ou coisas que eles fazem para passar de uma geração para outra, né? Então, eles sentam lá para explicar para esses novos integrantes, para pessoas mais novas, para quê? Para que esse costume possa continuar, né? Então eles vão explicar a origem de onde eles vieram, eles vão contar como eles viviam, eles vão contar como que é o costume, que eles fazem uma coisa, que eles fazem outra, que eles produzem esses próprios objetos dele, para quê? Para que isso não se perca, né? Para que, por exemplo, minha geração, aí eu venho o meu filho, e aí ele vai pegar e esquecer tudo aquilo que eu já fazia a respeito e não vai continuar. Então, por isso que eles fazem essas rodas e contam essas histórias para que todo esse costume, esse hábito de viver deles não se perca. Lógico que com o passar dos anos, muita coisa vai sendo modificada, mas a essência em si dessa história, de todo o contexto em que eles viviam, não vai se perder, porque foi passando de uma geração para a outra, tá bom? Então, hoje em relação à arte e à cultura nos mostra isso. E aí, na imagem do lado aqui embaixo, eles vão falar assim, ó, griots preparando-se para tocar a cora e contar instrumento. Então, aqui no nosso livro vai mostrar um griot, que é um senhor já sentado para contar essas histórias e utilizando um instrumento que eles tocavam antigamente, tá bom? Então, lá na página 55, depois da gente observar tudo isso e entender melhor, nós vamos responder as atividades número 1, número 2 e número 3. Na número 4, você vai imaginar o que está se pedindo e vai discutir, vai responder oralmente conversando com a mamãe.
Aí embaixo tá escrito assim, ó, produzindo memória. Desculpa. Aí vocês vão ver que vai explicar mais um pouco a respeito do contexto dos griots e vai falar que eles passavam essa herança, essa cultura, uma história mais oral, né? E aí, o que vocês vão fazer? Vai fazer uma pesquisa sobre as influências africanas na cultura brasileira e escrever no seu caderno. O que vocês vão escrever? Uma história sobre a festa que é mostrada na abertura da nossa unidade. Lá na página 50 e 51, tá bom? Lá tá escrito herança, cultura africana. Então, vocês vão pesquisar, vai sair histórias, e aí o que é para você fazer? Tá escrito assim, na sala de aula você deverá contar a história como maneira que você lembrar sem consultar o caderno. Só que essa parte aqui de contar na sala de aula nós não faremos. Então, vocês vão fazer apenas a pesquisa sobre as influências africanas na cultura brasileira e vai escrever no seu caderno, tá bom? E aí, se vocês quiserem também, depois que vocês terminarem de pesquisar, vocês leem essas histórias e aí fala assim, ó, mamãe, senta aqui que eu vou explicar. Por quê? Depois de você ler o que você escreveu, você vai entender. E aí você vai sentar e contar para a mamãe ou para o papai, passando-se como um griot. Você vai contar a história, você será o griot nesse momento. Então você vai falar, olha mamãe, a herança cultural africana, parará, e você vai descrever aquilo que você entendeu, tá bom? Então presta atenção, faça a pesquisa corretamente, mostre para a mamãe depois e seja um griot e conte a história daquilo que você entendeu a respeito da sua pesquisa, tá bom? Deus abençoe vocês e até amanhã.